Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa provisão. Amém? Nós temos em Deus tudo o que precisamos. Aleluia. Então levanta os teus olhos só mais um pouco. Levanta as tuas mãos. Se você puder erguer fechar os seus olhos. Amém. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Ele contempla, amados, tudo o que nós passamos durante o nosso dia. Ele sabe que para você chegar até aqui você rompeu em fé. Amém? E a palavra de Deus diz que Ele não dispensa nenhum de nós de mãos vazias. Aleluia, damos graças a Ti, Pai. Obrigada, Senhor, pelos Teus servos amados que estão aqui para ouvir de Ti uma palavra, Senhor. Uma palavra que mudará, Senhor, o nosso destino, a nossa vida, porque você, Senhor, é que nos fortalece. É você, Senhor, que nos transforma, Pai. Damos graças a Ti. Entregamos esse momento diante de Ti. Entregamos o nosso riso, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Nós nos esvaziamos de nós mesmos e ficamos livres para que o Teu Espírito Santo trabalhe em nosso meio. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar um pouco. Aleluia. Louvor, muito obrigada. Vocês são top, amém? Há uma unção palpável nesse lugar. Aleluia. Se você puder abrir a sua Bíblia, amados, em Mateus, no capítulo 7, versículo 24. Esse vai ser o nosso texto base, amém? Obrigada, Mídia, já está ali. Deixa eu ver se ela coloca o tema. Aleluia. Firmados na rocha inabalável, amém? Então, hoje, amados, nós vamos estudar um pouco sobre isso, sobre como nos manter firmes na presença do Senhor. Firmes na rocha que é Cristo, amém? Para que possamos vencer as adversidades do dia a dia. Sabemos que adversidades se levantam contra nós, mas sabemos que em Cristo nós somos mais que vencedores, amém? E no capítulo 7, versículo 24 de Mateus, ele diz assim. Vamos lá. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que caiu, porque fora edificada sobre que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nós podemos observar, amados, duas coisas, né? Ele coloca duas situações, o homem prudente e o homem imprudente. E as duas situações são semelhantes para os dois. Levanta-se os rios, levanta-se as chuvas, ou seja, as adversidades, as mesmas adversidades que vêm para o prudente, ela vem para o imprudente. Mas a nossa posição diante daquilo que nos acontece, que nos sucede, é que faz a diferença. Você vê que uma casa foi derrubada, a outra casa se manteve de pé, por conta de uma diferença, a prudência de um homem. Amém? E prudência é o quê? O homem prudente, ele é um homem confiável, ele é um homem seguro. Ele é um homem que não age com ímpeto, com qualquer situação. Ele não age de qualquer forma. Ele para, ele pensa, ele se organiza para ele tomar as suas decisões. E a Bíblia nos compara ao homem prudente, amados. Por quê? Porque nós edificamos a nossa casa sobre a rocha. Amém? E quem é a nossa rocha? Lá em 2 Samuel, no capítulo 22, no versículo 2 ao 4, ele diz assim, Davi diz assim: o Senhor é a minha rocha,
a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Sabemos, amados, que para uma construção, ela ser edificada, permanecer de pé, sabemos que precisa de uma pedra angular, fora várias outras situações. O fundamento para que uma construção se mantenha de pé, ele tem que ser bem feito, ele tem que ser bem investido. Amém? Para que a casa, quando levante, ela permaneça de pé. No nosso dia a dia, na nossa vida, nós moramos em casa, alguns em apartamentos, nós não ficamos olhando, amados. Eita, vou lá ver a edificação da minha casa, ver se está tudo ok. Não. A gente faz a edificação e a gente crê que está tudo certo. E a gente permanece dia a dia vivendo ali e a gente crê que está tudo certo. E a nossa vida como cristãos é assim. É sobre a rocha que é Cristo, ou seja, é fundamentada na palavra de Deus. Aquilo que Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Amém? Então, nós cremos que aquilo que Deus falou vai acontecer. Mas a Bíblia, aqui no versículo 24, ele diz, no versículo 25, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram o vento, e deram com ímpeto. Ímpeto significa com fúria. Existem momentos que vêm as adversidades em nossa vida com fúria, com fervor. Existem momentos, amados, em nossas vidas que a gente olha e diz, não vou conseguir. Existem momentos que se abala, as estruturas abalam. Mas o que é que está dizendo aqui no final do versículo? Ele deu com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu. Por quê? Porque ela foi edificada sobre a rocha. E a palavra diz que a rocha é Jesus Cristo, a nossa pedra angular. A pedra angular é uma base da construção, amados. Quanto mais alto o edifício é construído, mais solidificado essa pedra, mais essa base, essa pedra angular, ela tem que ser feita com maior cuidado, com maior solidez, para que essa casa permaneça de pé. E quando nós pegamos a nossa vida e colocamos a pedra angular, que é Jesus Cristo, nas nossas vidas, pode vir com fúria, pode vir com ímpeto contra nossas vidas, mas a palavra nos mantém de pé. Amém? Aleluia. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 11, de 11 a 14, ele diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Jesus Cristo é o nosso alicerce. Ele fundamentou sobre Jesus Cristo. Eu lancei o fundamento como prudente. Veja que lá no versículo 24 ele diz, ele nos compara a um homem prudente, que edificou, que construiu, que solidificou a casa como a rocha. E lá Paulo está dizendo em 1 Coríntios que, segundo a graça de Deus que foi dada para ele, ele lançou o fundamento como um prudente construtor. Aquilo que Deus deu para ele fazer, ele com prudência, ele fez. Aquilo que Deus coloca em nossas mãos, amados, para que nós façamos, nós precisamos fazer com prudência. Seja no nosso secular, seja dentro da nossa casa, seja servindo ao Senhor. Amém? Nós precisamos ser prudentes na edificação, na construção da nossa casa, que é a nossa base, que é a nossa vida espiritual. Amém? Aleluia. E ele diz assim, e o outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica. Nós somos responsáveis pela edificação da nossa casa. Nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual. Nós somos responsáveis pelo resultado daquilo que produzimos. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Se a nossa casa foi edificada sobre a rocha, fundamentando Cristo em nossas vidas, aquilo que nós vamos colher, aquilo que nós vamos produzir, será para a edificação. Mas se nós construímos com imprudência a nossa vida espiritual, aquilo que nós vamos fazer pode trazer um dano.
Amém? Lá no final você vê no versículo 27, quando ele diz assim: as mesmas situações que veio para o homem prudente, veio para o imprudente. Ele diz que veio com fúria, com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, quando nós retiramos a base da nossa vida, que é a palavra de Deus, que é a transformação das nossas vidas, ela pode se transformar e a colheita pode ser grande e ruína para nossas vidas. Mas diga assim comigo: eu sou um homem prudente, que edifica a minha casa sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Amém? Aleluia. E ele diz assim no versículo 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. Né? Jesus Cristo é o fundamento que deve ser colocado na nossa casa. Jesus Cristo é o fundamento que deve ser colocado na criação dos nossos filhos. Amém? Jesus Cristo é o fundamento que deve ser colocado quando estamos na nossa empresa, fazendo o nosso trabalho do dia a dia. Aleluia. E no versículo 12 ele diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Eu estou em 1 Coríntios 3, agora no 13, tá? Manifesta se tornará a obra de cada um. Ou seja, se tiramos a base, o fundamento das nossas vidas e colocamos qualquer outro tipo de coisa, qualquer outro tipo de pessoa ou situação no lugar de Cristo, grande é a ruína. E essas obras serão reveladas pelo fogo no dia a dia. Amém? Aleluia. Então ele diz: manifesta, será revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, próprio fogo provará. Se permanecer na obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Amém? Nós sabemos que tudo que nós fazemos em Cristo, ele terá um galardão futuro. Mas nós não fazemos por conta disso. Nós fazemos porque amamos ao Senhor. Nós fazemos porque somos prudentes. Nós fazemos porque sabemos que edificando a nossa casa sobre a rocha, nós sabemos que nós estamos firmes e seguros. A nossa segurança está em Deus. Amém? Independente da situação que se levantar, a palavra diz que caiu a chuva, transbordaram os rios, várias situações de formas diferentes, elas aparecem. Mas a nossa segurança está no Senhor, que edificou a nossa casa. A palavra diz que o choro ele pode até durar uma noite, amados, mas ao amanhecer vem a alegria. Existem situações que a gente pode até chorar. Tem dias que a gente chora, não é porque a gente não está descrendo, amado. Não é porque a gente não está crendo. É porque às vezes a provação ela está doendo. Às vezes a situação, a circunstância se levanta com fúria, com ímpeto e até começa a doer. Mas a gente diz assim: eu choro, está doendo, mas eu confio. Amém? Porque você não vai lá ver se a base está ou não, porque você sabe que está. Você está na sua casa e você sabe que a base está lá na sua casa. E você sabe que ela não vai cair, independente do temporal que tenha caído. Amém? Aleluia. Lá em Salmos 125, no versículo 1 e 2. Ele diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor,
em derredor do seu povo, desde agora para sempre. Então, Sião, eu dei uma pesquisada e diz assim, Sião significa fortificação. Essa palavra ela é encontrada aproximadamente 150 vezes na Bíblia. Fortificação. Então, mais de 150 vezes, o Senhor está dizendo na palavra dele que nós somos fortes, que ele nos fortalece, que ele é a nossa rocha, que ele nos sustenta, que ele guarda as nossas vidas. A palavra diz que como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, guardando as nossas vidas, a minha e a sua, ao nosso redor. Amém? Nos guardando, nos livrando, nos protegendo. E nos momentos, amado, que nós precisamos passar por algumas situações, Ele está do nosso lado, nos permanecendo de pé, firmes, inabaláveis. Amém? Aleluia. E diz assim, isso significa que todos aqueles que colocam a fé absoluta, crendo em Deus, eles são inabaláveis também, como o Monte de Sião. Isso fala de estabilidade espiritual que nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós desfrutamos no dia a dia. Amém? Aleluia. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 35. Deixa eu só mudar aqui. Aleluia. Romanos 8, versículo 35. Ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte dia a dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? Aleluia. Então, nem a morte, nem a nudez, nem o perigo, nem as chuvas, nem as correntes, nem o ímpeto, nem a fúria do inimigo, ele pode nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque a nossa vida ela está fundamentada sobre a pedra angular, que é Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Aleluia. E ele diz assim, todas essas... Não, eu já li isso. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Então, amados, a palavra, ela nos mantém de pé, fortalecidos, fortificados na presença do Senhor. O prudente, como eu falei, ele, antes de agir, ele pensa, ele analisa. Então, qual é a situação que está diante de nós se levantando? Que nós precisamos analisar e pedir sabedoria ao Senhor, porque Deus é aquele que nos instrui através da sua palavra. Amém? A palavra de Deus, ela tem diversas situações. Nós precisamos meditar, como a Bíblia diz, de dia e de noite, amados. De dia e de noite. Por quê? Porque de dia ele tem uma instrução. De tarde, se você for ler a mesma palavra, Deus lhe dá uma instrução nova. De noite, se você for ler o mesmo versículo, a mesma palavra, ele dá uma nova instrução para você. E para cada situação do nosso dia a dia, ele dá uma instrução. Ele nos dá uma direção para que permaneçamos firmes e inabaláveis na presença dele. Amém? E apesar de se levantar situações que eu sei que cada um passa por uma situação diferente, cada um tem uma fé diferente, um jeito diferente de agir. Lá em Hebreus, eu gosto muito desse versículo, Hebreus 12.
Hebreus 12, 1. Hebreus 11. Deixa eu só confirmar se é o 11 ou é o 12. É o 11, né? A fé é o firme fundamento. É o 11, 1, não é isso? Isso. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, quando nós estamos edificados na rocha, independente da situação ou circunstância que se levanta, a gente crê, mesmo sem ver. Eu não estou vendo o que vai acontecer, eu não sei como vai ser. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha que veio me prestigiar ali. Obrigada, amiga, por ter vindo. Amém. E eu estava dizendo para ela, às vezes a gente não entende como que Deus trabalha nas nossas vidas. Às vezes a gente imagina de uma forma, e eu estava contando para ela uma situação, né, de coisas que Deus nos faz, coisas até que a gente imagina ser besta, ser supérfluo, mas a palavra do Senhor, ele diz, agrada-te do Senhor, lá em Salmos 37, 4. E ele realizará os desejos do nosso coração. Amém? E o Senhor me presenteou com uma coisa simples. Aí eu disse a ele, eu não tinha R$1 no bolso. E quando eu disse assim ao meu colega, foi uma cafeteira Nespresso daquela, e eu e minha chefe compramos uma lá para nós e dividimos, né? Aí ele fez assim, vocês em casa tomam de qual café? Aí eu disse, amiga, eu ainda não cheguei nesse nível não, mas eu estou chegando. E ele ficou calado. Aí quando foi 2 dias, era uma sexta-feira, quando foi na segunda-feira de manhã, aparece ele lá com a cafeteira para mim. Ele disse, eu tinha 2, uma no meu trabalho, que eu não estava usando, e tinha outra em casa, e eu trouxe essa para você. Já sabe que muitos foram o glória, né? E o que eu fico achando interessante de Deus nessa situação é que coisas que parecem para nós tão pequenas, mas para Deus é tão grande, amados. Qual é o problema que para você está sendo tão grande? Esse para Deus é pequeno. Aquilo que parece ser para a gente tão grande, para Deus é tão pequeno, amados. Esse é pequeno diante do Senhor, porque Ele pode fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. O que é que você tem realizado? O que é que você tem desejado em teu coração? O que é que tem te afligido? Deus, Ele é suficiente, capaz de fazer além daquilo que você está pedindo ou pensando. Aleluia. Amém? Mas o que nós precisamos fazer? Permanecer firmes, fundamentados na palavra do Senhor, tendo Jesus Cristo como a nossa pedra angular, tendo Jesus Cristo como nosso alicerce, porque vai vir as chuvas, vão correr os ventos, mas Ele não vai derrubar a tua casa. A tua fé não vai ser abalada. O teu filho não vai sair da presença do Senhor, embora Satanás tenha investido pesado, amados. Ele tem investido pesado contra a nossa família. Mas Deus é fiel. Ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos. O teu filho é do Senhor, amados. A palavra de Deus diz que os nossos filhos, eles são herança bendita do Senhor. Amém? Você crê nisso? Então começa a declarar sobre a vida do teu filho. Não importa o que você está vendo acontecer na vida dele. Não importa o que você está vendo acontecer na vida do teu marido, que não se converteu, na vida da tua esposa, que não se converteu. Deus, Ele é suficiente para tudo que você precisa. Como foi cantado aqui, nós oferecemos a Deus como um sacrifício vivo. E Ele nos supre, nos sustenta e nos fortalece. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, estava lendo aqui a fé, né? A fé é o firme fundamento. Aleluia. Então é isso. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E pela fé nós entendemos que tudo
todo o universo ele foi formado pela palavra de Deus. Assim como Deus disse, haja luz, assim como Deus disse, haja sol. Alguém já viu aqui uma manifestação de a lua está passando por um processo e pode ser que a lua caia, todo mundo tem que se proteger. Não, né, amados? Assim como foi determinado pelo Senhor, até hoje permanece. A palavra de Deus, assim como ela foi determinada, até hoje permanece. A minha vida e a tua vida, antes que houvesse luz, antes que houvesse qualquer coisa, ela foi determinada. Antes que você estivesse no ventre da sua mãe, Deus já tinha o teu propósito. Ele já tinha determinado. O que é que está faltando? Eu e você nos posicionarmos como o prudente. Que nós já somos. Mas existem nas nossas vidas situações que nós precisamos da posição. Posicionar para que aquela situação se reverta. Por quê? Porque já foi determinada por Deus. Sabe que quando veio essa pandemia em 2020, não pegou Deus de surpresa? Pegou muita gente de surpresa. Nós nunca imaginávamos ter uma situação de andar de máscara, de não sair de casa, de não poder fazer tantas coisas como nós fomos impedidos de fazer, mas Deus não foi surpreendido. Você sabe que existem coisas que vão acontecer no mundo, mas que Deus já sabe? Ué, e por que acontece? Deus já determinou algumas coisas, amados. Deus já sabe tudo o que vai acontecer. Coisas se levantam por conta da posição do homem, por conta do egoísmo. A palavra diz que nos finais do tempo os homens vão ficar ainda mais egoísmo. E o que é egoísmo? A ruindade das pessoas pode trazer de benefício para a nossa humanidade, para a nossa sociedade? Nada. Então, coisas ruins acontecem. Mas Deus não foi pego de surpresa. Mas a palavra diz que nós somos os prudentes. Amém? E a nossa casa, que foi edificada sobre a rocha, ela não vai ser derrubada. Amém? Aleluia. Então, amados, determina com a fé, com a palavra, trazendo a existência. Ah, mas eu estou vendo meu filho nas drogas. O teu filho, essa situação não define o teu filho quem ele é. Um erro nosso, amados, não define quem nós somos. Existe o perdão de Deus. Quando nós nos levantamos, nós clamamos ao Senhor. A palavra diz o quê? Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes que ainda não sabes. E quando vamos saber? Quando nosso joelho estiver dobrado e a gente estiver lá, ó, edificando a nossa casa com a pedra angular, buscando a palavra de Deus. É o que nos sustenta, amados. É o que nos fortalece. É ler livros. Ah, mas eu trabalho tanto, boto o áudio, escuta a palavra do Senhor. Escuta a palavra do Senhor e não cansa de escutar. E não cansa de repetir. Porque a Bíblia diz que é crendo com o coração e confessando com a boca. Crendo com o coração e confessando com a boca. É você ver a situação piorando e você dizendo, não é assim. Porque não foi assim que Deus fez. Porque não foi assim que Deus determinou. Não é assim. Eu não estou vendo. Ha, ha, ha. O nosso riso é um sacrifício. Tem dia, amados, que a vontade é só chorar. Mas chora dizendo assim, eu estou chorando porque está doendo essa situação. Mas eu estou crendo que não é assim que vai acontecer, não. Eu estou vendo já o florescer. Eu estou vendo já as águas dando aqui no rio. E as árvores brotando e verdejando. E eu colhendo os frutos dessa árvore. Amém? Aleluia. Porque foi assim que Deus determinou na minha e na tua vida. Aleluia. E Ele é fiel para cumprir. Amados, Deus tem planos imensos. Aí eu fico olhando, uma cafeteira Deus me deu. Nem era o principal, nem era o que eu estava precisando. Mas sabe quando você recebe assim um presente inesperado? E os presentes que Deus tem dado espirituais para nós? Quantas coisas Deus tem derramado nas nossas vidas, quantos dons Deus tem nos dado. Para que, amados? Existem tantas pessoas ao nosso redor que precisam ser alcançados.
quando a nossa vida está edificada sobre a rocha, ela não só vem as tempestades e não nos derruba, como também as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, eles também são alcançados, impactados quando a palavra está dentro, amado. Pode acontecer o que acontecer. O que está dizendo aqui no versículo 24 do versículo base, no versículo 25, é que a casa não foi derrubada. Por quê? Porque ela estava edificada, firme, fundamentada. Então, veja situações. Eu acredito que com todos que estão aqui, que já são cristãos, já aconteceu de estarmos nos altos e nos baixos. Não devemos. Mas já pode um dia ter acontecido. Porque a palavra diz que é de degrau em degrau de glória. Amém, amados? A nossa vida é um crescimento constante para a glória de Deus. Então, hoje eu estou num patamar, amanhã eu preciso estar num patamar maior. Porque eu preciso subir as escadinhas. É como esse degrau. Se eu permanecer aqui no degrau de baixo, eu não vou chegar em canto nenhum. Mas se eu vou subindo devagarinho, com constância, né? Com fidelidade, eu vou chegar lá em cima. E eu vou cumprir o propósito que Deus determinou. Amém? Estou falando eu, mas eu estou me referindo a nós. Amém? Eu e você, amados. Nós vamos chegar naquilo que Deus determinou, nas nossas vidas, para que nós chegássemos. Amém? Aleluia. Eu creio. Aleluia. Então, a palavra diz que quando estamos fundamentados, nós vamos alcançar aquele propósito que Deus já determinou. E vamos alcançar as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso lado. Amém? Então, começa a visualizar, amados, aquilo que você quer que mude na tua casa. Então, começa a fundamentar. Qual a circunstância, qual a situação que precisa mudar diante de você? E sabe que quando muda, as pessoas ao teu redor, além de ser alcançadas, elas observam e questionam. Nossa, tem gente até que diz assim, que é tão de repente, né? Você ali no processo, crendo, se firmando, edificando a sua casa, aí quando a casa está construída, aí as pessoas vêm e falam, eita, como ficou bonita, foi tão rápido. E você passou ali o tempo só no moinho, né? Como as pessoas dizem. Mas para os outros foi tão rápido, porque o que importa é o resultado daquilo que foi feito. Para os outros serem alcançados, mas para nós, a disciplina de permanecer até que a construção acabe. Você já viu edifícios que são construídos e na metade para? Alguns a obra são embargadas, né? São interrompidas por algum motivo, por alguma situação incorreta de documentação, essas coisas. Mas tem casas que elas são paradas a construção, às vezes porque faltou recursos para fazer. E quando faltam recursos, amados, por que faltou recursos? Porque faltou planejamento. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que nós somos como um homem prudente. O homem prudente, ele pensa antes de agir. O homem prudente, ele faz o planejamento. O homem prudente, ele é um homem disciplinado. É um homem constante. Assim como eu e como você. Nós somos constantes na palavra de Deus, disciplinados. Nem que eu leia um versículo por dia, eu tenho que ler um versículo por dia. Nem que eu leia, são 2 versículos, mas eu não posso permanecer o resto da minha vida lendo um versículo, porque eu trabalho, porque eu tenho filho, porque... Não, amados. Eu tenho que ter disciplina para poder a minha casa terminar a construção. Amém? Para que nossa casa seja edificada, seja concluída, a gente precisa ter disciplina de permanecer, de crescer, sendo edificado na palavra de Deus. Amém? Aleluia. Então, eu queria... era isso que eu tinha para
compartilhar com vocês da palavra de Deus. Eu queria indicar 2 livros. Um não tem, um que eu li, mas que é muito bom também, que é Uma Vida Cheia do Espírito. A mídia conseguiu a foto? Tá? Já está aqui. Eu esqueci de olhar para cá durante toda a ministração. Uma vida cheia do Espírito. Amém? O Espírito Santo, amados, ele é o nosso professor por excelência. Aquilo que você não sabe fazer, você pode aprender com ele. Aquilo que você não se acha capacitado em fazer, ele te ensina. Então, nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito, edificada, amados. E a palavra de Deus é o fundamento. Mas pessoas que escrevem livros, elas passaram por determinadas situações que elas nos auxiliam a ir mais rápido, a ir mais veloz. Então, você tem a opção de demorar mais, mas você tem a opção de ir construindo a tua casa mais rapidamente. Amém? Então, esse livro ele vai te ajudar muito a permanecer firme, cheio do Espírito no dia a dia, para que o seu crescimento, o seu avanço, ele seja mais rápido. Amém? E o outro livro que eu queria indicar é Movendo Atmosferas, que é esse aqui. Amém? Na livraria tem, que eu já chequei, não é isso, Paulo? Tem. É muito barato, como o nosso amado pastor Edilson de Lira diz. Quem acha caro um livro é porque não provou o preço da ignorância. A ignorância de falta de conhecimento, ele está se referindo. Amém? A falta de conhecimento, amados, ela realmente trava nossas vidas. Né? A ignorância, a falta do conhecimento, ela trava nossas vidas. Mas, quando nós estamos instruídos, a instrução do Senhor, ela traz velocidade para o nosso crescimento. Amém? Aleluia. E eu queria perguntar se alguém aqui em nosso meio que tem a sua vida, ouviu, está no dia a dia, construindo a sua casa, mas ainda não conseguiu edificar a sua casa sobre a rocha que é Cristo. Sabe, amados, fundamentar a rocha, fundamentar a vida, a casa na rocha, que é Jesus Cristo, é fazer dele o nosso principal. É o nosso fundamento. É tudo que nós temos. A palavra de Deus diz que ele é o único, né? E, em primeiro lugar, nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça. Isso é fazer Jesus Cristo como a pedra angular. É trazer ele para ser o centro da nossa vida, o centro da nossa casa. E, através dele, a nossa vida vai sendo construída e fundamentada. Então, se tem alguém em nosso meio que ainda não colocou Jesus como o centro da sua vida, como a pedra angular, eu te convido a fazer isso hoje, amados. A transformar a tua vida. Ah, mas como você falou, vem os rios, vem os ventos. Mas você viu que vem para as duas situações? Vem para quem não é crente, para quem não colocou Jesus como fundamento da sua vida, e vem para o que colocou também. Mas a diferença foi justamente essa. Permaneceu de pé a casa que tinha o fundamento bem feito. Amém? Então, se tem alguém aqui em nosso meio, você pode levantar a nossa mão. Amém? Todos cristãos? Todos já têm a vida fundamentada? Aleluia. Alguém em nosso meio com algum sintoma de enfermidade? Como foi lido lá em Hebreus, a fé, ela vem, amados, ela traz à existência as coisas que não são. Então, se você está aqui com algum sintoma de enfermidade, nós podemos fazer a oração por você e os sintomas desaparecerem. Amém? Todos sarados? Amém. Vem aí, irmã. Aleluia. Cris, você pode orar por ela? A enfermidade, irmã? O louvor pode subir, por favor?
existe alguém em nosso meio. Se você está aqui, amados, e de repente você colocou algum fundamento na sua construção, que não foi bem planejado, que não foi bem investido, mas você hoje está precisando de força para caminhar, voltar ao processo, planejar novamente e fundamentar a tua casa para que ela volte a se erguer e a construção vá andando. Se você estiver aqui, nosso meio, vem até aqui. Nós vamos orar junto com você, nós vamos unir a nossa fé, para que você saia daqui firme, fortalecido. E a partir de amanhã, a partir de hoje, seja um novo caminhar na tua vida, seja uma nova história. Amém? Então, se você está aqui e deseja que nós peguemos juntos com você em oração, para que você saia transformado, fortalecido. Muitas vezes, amada, em nossa caminhada, nós nos sentimos fracos, mesmo sabendo os fundamentos, mesmo estando firmados na palavra. Nós sabemos e nós precisamos de ajuda muitas vezes. E nós estamos aqui para estender as mãos e pegar junto com você. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Todos fortalecidos na palavra. Amém? Aleluia. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Queria agradecer ao pastor Márcio, a Cris pela oportunidade. Amém. Queria dizer que eu amo vocês em Cristo Jesus. Eu estou aqui com vocês nessa família há 1 ano e eu estou muito feliz de estar aqui e fazer parte dessa família. Vocês são uma bênção do Senhor. Amém. Aleluia.